Bom fanbase do caramba. Chama lá o fanboy de Itachi, mano. Caraca, pra que é só um vídeo, mano? Por isso que eu odeio essa fanbase do inferno. O cara fez defendendo o Boruto, mano. Liga ele, falou que a história é boa. Pronto, ó a treta que eu fui arrumar pra mim, viado. Mano, não é como se eu tivesse errado, pô. O Itachi é mó bucha, não sola ninguém de Naruto, velho. Pra ele os vídeos do Vocês não vão levar o vídeo na boa, não? Tem nada lá que se compare a Naruto. É? Demorou então, surtadinho. Bom dia. No episódio anterior de Erros Imbecis, eu tive a brilhante ideia de perder o meu celular dentro do Uber e quando eu fui ver, o celular tinha parado em outro estado. Graças a isso eu perdi esse mesmo vídeo aqui que eu tô gravando agora, só que a versão original dele, que já tava, sei lá, uns 25% pronto. Então agora eu tenho que fazer tudo de novo, eu tô realmente sem saco pra repetir tudo que eu falei do jeitinho que eu falei na primeira vez. Então, deixa eu ver que arcos que eu tava falando na primeira vez. Vamos lá, eu falei sobre o arco dos Muginas e a atuação cara antes daquele mini arco do AO. Então, pra eu otimizar o tempo, já que eu perdi bastante conteúdo e daqui a pouco o mangá de Boruto volta e o timing do meu vídeo vai acabar passando do ponto. Então, eu vou fazer uma revisita bem mais direta sobre esses dois arcos aí. Vamos lá, sobre o arco dos Muginas, o primeiro ponto positivo é que ele começa no anime antes do que começa no mangá. No caso, a gente tem como se fosse um arco prequel, com o pessoal de Konoha, especificamente o time 7, indo pro Castelo Hozuki, pra se infligir de prisioneiros, enquanto eles fazem proteção de um ex-membro dos Mugina que roubou dinheiro e informação dos caras, alguma coisa parecida. Tivemos também a apresentação do Shoujoji bem antes do que a gente viu no mangá, já que lá já começa com ele sendo aquele gordão lá e esquisito, o comedor de cérebros. Já no anime, ele tem outra aparência e o cara tava em um outro lugar completamente diferente. Ele tava dentro da prisão Hozuki, preso, obviamente, no corpo de outro cara, mas ele tava de olho no Kokuri, que é o rapaz aí que roubou dinheiro dos malucos. Outro ponto positivo também desse arco é que o pessoal começou a lidar um pouco mais com a malícia do mundo fora da vila de Konoha, já que os caras estavam dentro de uma prisão, então tinha tudo quanto era gente ruim. Teve traição, teve mentira e corrupção principalmente, porque meio que trocaram o chefão lá da prisão por um cara meia bunda aí, né? Mas eu não vou ficar falando tudo especificamente, porque se você quiser, você vai lá e assiste, beleza? E bom, percebendo que vai dar merda e o Kokuri vai acabar sendo morto de qualquer jeito, o pessoal dá um jeito de tentar fugir com ele da prisão. Mas é errado, o Shoujoji escapa, tem os próprios guardas da prisão perseguindo eles. Foi uma bagunça total. A gente tem a luta final contra o Shoujoji no corpo desse outro cara esquisito aí. Inclusive, ele tinha um jutsu muito interessante. Bem apelãozinho, na verdade. Ele precisa da escuridão natural para ele poder roubar como é que fala? A sombra dos oponentes e fazer com que eles usem o dobro de chakra, porque a sombra é como se fosse um espelho. Então o Boruto estava lá fazendo Rasengan e a sombra dele também fazia Rasengan, copiando perfeitamente os movimentos deles. Então os caras estavam lutando contra eles mesmos e gastando o dobro de energia. Uma habilidade bem roubadinha que nunca mais apareceu, porque nunca mais teve contexto para ela aparecer. Num ato de sacrifício, o Kokuri consegue perceber a fraqueza do jutsu do Shoujoji e se arremessa de um precipício junto com o cara. Só que o que ninguém contava na época foi que o cara ia comer o cérebro do Kokuri no meio do oceano. E quem saiu pra voltar com o pessoal pra Konoha era o Shoujoji no corpo do Kokuri. Isso foi bem maneiro. Gostei que eles não meteram o louco e trocaram o funcionamento do jutsu do cara. Aí beleza, o Kokuri meteu um migué muito louco lá pro Naruto e pro Shikamaru e depois ele foi liberado. E aí no finalzinho a gente percebe que na real era o Shoujoji, que não foi muita surpresa porque o cara aparece no arco seguinte, mas dá pra entender o que eu tô querendo dizer. Depois disso a gente já parte direto pra adaptação direta do mangá com o arco dos Mujin em si. Não tem tanta diferença de uma mídia pra outra. O Daimyo do País do Fogo visita a vila de Konoha e ele leva com ele aquele moleque chato, o Tento, que acaba caindo nas costas do Boruto pra cuidar dele. E a gente tem um mini arco de mudança de personalidade, aquela velha mensagem que dinheiro não compra tudo que não seja o voto de alguns brasileiros aí. Mas um ponto que eu quero destacar nesse arco é o contexto novo que é aquela cena em que o Boruto renuncia uma missão de ranking B pra ir salvar o Tento quando ele é sequestrado pelo Shoujoji tem muito mais peso no anime do que no mangá. Porque, sei lá, eu lendo o mangá parece que o amadurecimento do cara é muito inorgânico, é artificial. Porque, no arco anterior, no caso, teve o ataque do Momoshiki,
o Boruto tomou a bronca do pai e percebeu que não deveria usar ferramentas pra, tá ligado, burlar as regras. Aí no arco seguinte ele já tá sacrificando missões pra poder salvar um amigo que ele conhece há uns 2 dias mais ou menos. No mangá isso soa meio forçado, porque não tem as novels adaptadas no mangá pra gente ter um pouco mais desse contexto do Boruto, porque eu acho que na novel de Sasuke Shinden, quando o Konohamaru se acidenta e o Sasuke vira o capitão do time 7 por um tempo, a gente tem um pouco mais de ênfase no modo em que o Boruto se castiga por ter decepcionado tanto o pai quanto os amigos dele ao usar a ferramenta ninja científica lá no exame Chunin. Enquanto no mangá é só tipo um arco pra outro e beleza, eu amadureci, e é isso aí. Aí a gente parte pro mangá que também não tem essa novel adaptada, mas ele tem um contexto muito mais forte, porque pô, no anime o Boruto foi pra Iwagakure, ele teve contato com o Ono que tava construindo aquelas armas, aqueles akutas. Lembra dos humanos sintéticos que eu falei lá no vídeo passado? Então, a essa altura o Boruto já lidou com guerra em potencial, já lidou com mercenários de outras vilas. O cara tem muito mais experiência no anime do que no mangá. Então, todo esse construto de personalidade é muito mais orgânico. Pô, principalmente porque no anime, que inclusive essa merda daquele arco é canônica, o Boruto foi pro passado e conheceu o pai. Não diretamente, porque ele não podia falar que era filho dele, mas ele conheceu um pouco do Naruto na infância. Então ele já tem uma noção muito maior de como que era a vida em si no mundo ninja do passado. Então, pô, o Boruto tem muito mais bagagem no anime do que no mangá. Então, quando ele fala pra Sarada que ele não vai pra missão porque ele tem uma coisa muito mais importante do que isso pra fazer, pô, essa cena é sensacional, tem muito mais peso. E enquanto o Boruto vai atrás do Tento, a gente vê que o próprio entre o Kouveu do Shoujoji também teve um amadurecimento sinistro em pouquíssimo tempo, porque até pouco tempo atrás a gente via o garoto como um projeto de Boruto. Ele não respeitava o pai porque o pai estava sempre ausente, que não sei o que. Então ele descontava tudo gastando compulsivamente com aquele mordomo dele lá. Aí agora que a gente descobre que o Shoujoji o tentou tá convicto a até mesmo ir de arrasta pra cima, que é usar o moleque como moeda de troca, pra não servir de moeda de troca pro pai dele. E pois bem, a gente já sabe como é que termina. O Boruto vai lá dar um cacete no Shoujoji, a gente vê a primeira menção direta ao karma, o Shoujoji vai preso e a gente passa pra um dos melhores arcos originais de Boruto, sem sombra de dúvida, que é o arco de atuação, cara, que já começa com uma missãozinha do Sasuke e o Sai junto com aquele time pequeno da Ambu, fazendo uma investigação em Amegakure para descobrir indícios da atuação da cara, como diz o nome do arco, e a gente percebe que o anime dá um aprofundamento maior na questão dos internos e externos da cara, porque ela não é uma organização igual a Akatsuki, que era só aquele time fixo de 12 lutadores, não. Na cara a gente tem os membros internos, que é os caras de capuz preto, e os externos eles são como se fossem espiões. Eles vão fazendo trabalhos menores, mas ao mesmo tempo eles estão vinculados diretamente com a cara. A gente tem uma apresentação mais cedo do Mugino, que ele vem a ser um personagem muito mais bem estruturado no anime do que no mangá também. Coisa que ele, tipo, no mangá ele só aparece pra morrer. Já no anime os caras fizeram todo um arco de personagem pra ele. Deram identidade, deram substância pro personagem. E então o time 7 ao lado do Mugino, eles vão investigar o desaparecimento de um cientista aí de uma empresa. E quando eles o encontram, o cara tá possesso, ele tá maluco. O cara tava basicamente infectado com as células do Hashirama, que eu não sei como que as células desse cara ainda estão funcionando, velho. O cara já morreu já tem uns 100 anos e ainda continua dando problema. O que importa é que o time 7 ao lado da equipe do Vitor, o mesmo Vitor velho caduco da cara, eles subjugam esse cara e levam ele de volta. Só que, como a missão estava tecnicamente concluída, o time 7 ia voltar pra Konoha tranquilo. Só que o Mitsuki começou a sofrer os mesmos efeitos desse cientista aí. E percebendo que a situação não estava boa, o Mugino levou o pessoal para Yubina, uma médica que conseguiria tratar o Mitsuki. E durante os exames ela explica que ele acabou sendo infectado pelas células do Hashirama durante a batalha contra o cientista da Terra dos Vales, que eles haviam interceptado anteriormente. De brinde ela ainda revela a informação de que algumas células do Hashirama também estavam sendo vendidas no mercado negro. Então, deixando o Mitsuki para se recuperar, o restante do time 7 vai até o País do Silêncio para investigar a situação. Lá eles descobrem que uns homens do Victor estavam transitando por aí com as células do Hashirama e que também havia um Nukenin na área que ele tinha bastante conexões com isso. E como esse Nukenin ele tinha proezas únicas de ninjutsu médico, o cara era bem influente. Então o time 7 foi lá, interceptou o cara e o Boruto começou a transitar com o Konohamaru transformado no Kirizaki. Acho que é Kirizaki o nome desse Nukenin. O impressionante é que no meio do caminho eles encontram um cara que havia
se infectado com a célula do Hashirama para poder testar a habilidade do maluco. E na busca por potenciais informações, o Konohamaru utilizou o anticorpos do Mitsuki nesse mordomo que havia se infectado, o que mostra que, apesar de ser uma geração bem mais fraquinha em comparação às anteriores do universo de Naruto, os caras ainda têm muito sangue frio, porque se algum dos ninjas do time 7 se infectasse com as células do Hashirama de algum modo, eles iam estar na merda, porque não ia ter o antídoto. Ou seja, isso dá pra dar um crédito pro pessoalzinho da nova geração. Acontece que esse cara que eles haviam curado, ele era mordomo de uma mulher muito influente no país do silêncio, cujo nome era Sakuya, alguma coisa parecida. A maluca tinha em posse de uma célula do Hashirama que ela queria implantar em si mesma para poder viver para sempre e ainda rejuvenescer para ficar bonitona como antes. Embora eu ache que ela esteja no ponto aí nessa aparência. Brincadeiras à parte, estamos lidando com o mercado negro. Então não demorou para assassinarem a mulher e ainda por cima culparem o Boruto e o restante do time 7 pelo assassinato da mulher. Os responsáveis pelo assassinato foram um quarteto de gêmeos que se aproveitaram da situação e sumiram com a célula do Hashirama, enquanto o time 7 teve que ficar fugindo de um país inteiro enquanto iam atrás desse pessoal. No meio do caminho, eles acabam se deparando com os ninjas de Kumogakure, que quase iniciam um outro conflito por acharem que o pessoal de Konoha tava com a tal da célula. Mas aí os Jounins, que no caso os ninjas de Kumo, acabaram abordando os Genin sozinhos. Mas aí o Konohamaru e o Mugino chegaram, todo mundo se explicou. E já era, vamos todo mundo atrás da célula do Hashirama. Aí vai passando os episódios, o quarteto de gêmeos vai se desfazendo, porque vai cada um ficando, eu vou segurar eles, não, eu vou segurar eles, e vai, a negada vai morrendo. Até que no meio do rolê chega um maluco que ele é simplesmente um personagem exclusivo do anime, ele é um novo interno da cara, e o cara simplesmente amassa todo mundo. E nessa chegada do Dippa, os ninjas de Konoha e de Kumogakure se separam, ficando assim, o pessoal de Konoha vai atrás do último gêmeo que sobrou, enquanto os ninjas de Kumo ficam lá pra enfrentar o Dippa. O que importa é que o Dippa dá um couro em todo mundo, deixando só o Omoi vivo, se eu não me engano. E no final dessa disputa atrás da célula do Hashirama, quando sobra o Shinobi lá e parece que vai estar tudo na bosta, chega o Dippa e fala, não. Ele vai lá, mata o cara. Aí chega o Vitor, aí os caras separam os Jonins dos Genins e começam a maior sessão de porrada que o Boruto poderia ter tomado naquele momento. Vale a observação que, ao contrário do Vitor, que faz jutsu até não querer mais, o Dippa não deve ser um ninja. No caso, acho que ele nunca nem foi, até porque o estilo dele não condiz com o estilo de luta de um ninja. O cara parte pra cima, ele tá louco, ele não tá nem aí. Então, pô, se eu fosse um ninja treinado, eu ia menosprezar até o talo esse guerreiro, que deve ter sido o que aconteceu com o time 7. Só que, incrivelmente, o Boruto não... O Boruto também, mas não é isso que eu quero dizer. O Dippa começou a pressionar todo mundo. Aí o Boruto chegou e falou, você tá querendo brigar? Beleza, então. Saca um Rasengan, o time 7 faz um malabarismo muito louco. O Boruto acerta um Rasengan no Dippa. O Dippa começa a se desesperar igual uma lagartixa louca. Aí eu pensei, não, cara, o cara vai morrer por causa de um Rasengan. Não. O moleque começa a rir. Maluco, o Dippa deu só uma dedada no Boruto. O Dippa espancou todo mundo com um golpe no máximo. O único que tancou mais ou menos foi o Mitsuki, porque ele ativou o modo Senin dele e usou uma técnica lá só pra ganhar tempo. Porque o cara foi até a Yubina, que foi a médica que tratou dele anteriormente. Cara, os moleques tomaram uma surra tão grande que o Boruto e a Sarada precisaram passar por cirurgia, ficaram em coma no hospital e o Mitsuki teve que ser tratado pelo próprio Orochimaru depois que o Mugino e o Konohamaru levaram eles de volta pra Konoha. Pra você ver o nível da surra. E a pior parte nisso tudo é o psicológico tanto do Boruto quanto da Sarada. Porque enquanto o Mitsuki ficou lá apagado, o moleque não aparece até o final do arco. O Boruto ficou... Como é que eu posso dizer? O cara ficou possesso porque ele tomou uma surra. O cara tomou uma surra. Apanhou no físico, no emocional e no psicológico. O cara tava abalado. Tem até um episódio que eles estão no hospital e tem um close que, cara, dá pra ver que o Boruto e a Sarada estão praticamente sem alma, de tão abalados que eles ficaram com o resultado dessa disputa de poder. Mas, pô, a Pierrot é esperta, né? Os caras foram muito sagazes. Eles meteram um mini arco de treinamento só pra esticar tempo de tela. Mas pelo menos isso foi bom, porque a Sarada foi treinar especialmente com a Sakura e com o Sasuke, enquanto o Boruto foi treinar simplesmente com o sexto Hokage, o maravilhoso, o gostoso Kakashi Hatake, pra desenvolver um jutsu que consiga superar as defesas do Dippa. Que vale o destaque que, embora o cara provavelmente não seja um ninja, ele não é qualquer coisa não, mano.
Se você acha que a disputa de poder contra as defesas do estilo vento do shoujo já eram difíceis, imagina o Dippa. O cara consegue... Eu não sei nem como é que eu vou explicar isso, mas o cara consegue solidificar carbono na forma de uma armadura. Literalmente, o cara faz umas ligas moleculares aí meio densas e ele forma uma armadura de carbono. O cara consegue disparar projétil, ele faz armadura, ele dá soco potencializado. O cara é uma máquina, ele é uma armadura ambulante, velho. Não tem como romper as defesas dele. Sem contar que o cara fez pressão pro próprio Shinki, o filho do Gaara. Indo direto ao ponto, a Sarada consegue melhorar o Sharingan dela, enquanto o Boruto desenvolve duas versões novas do Rasengan, com destaque ao Rasengan de alta compressão, que foi a técnica decisiva na batalha final. Assim que eles terminam seus treinamentos, com a permissão do Hokage, o Boruto e a Sarada voltam pras terras lá de onde estavam o cientista, o Vitor, etc, que eu já não lembro o nome agora. Eles se encontram com a esposa do Anato, acho que é Anato, que era aquele pesquisador que o pessoal teve que procurar no começo do arco. Eles vão lá e explicam que toda a situação é corrupta, que o Vitor é maluco, e que as empresas dele, cara, estão com alguma tramóia aí. E no meio dessa explicação, já volta pra confusão. Tava o Konohamaru e o Mugino enfrentando o Vitor, enquanto o Dippa tava ali escondido, só esperando o momento dele. E assim a gente chega no final do arco e a gente começa, pelo menos, eu começo a dar um pouco mais de moral pro estúdio Pierrot e com o que os caras fizeram nesse arco, porque, maluco, que finalzinho bom. Inicialmente, o Boruto e a Sarada têm que lidar com o Dippa sozinho, enquanto o Mugino e o Konohamaru enfrentam o Vitor em dois lados diferentes do combate. Mas essa situação não perdura muito tempo, porque logo depois o Orochimaru e o Mitsuki chegam no combate e eles começam a fazer a festa, com principalmente o Orochimaru mostrando que o cara ainda é perigosíssimo. Rapidamente, o Boruto, o Mitsuki e a Sarada derrotam o Dippa com o Super Rasengan de energia comprimida que o Boruto desenvolveu durante o treinamento com o Kakashi, em auxílio da energia do modo sábio do Mitsuki e com alguma potencialização da Asada, porque eu não faço ideia o que ela fez ali pra ajudar. Mas o importante é que eles derrotaram o Dippa na disputa bruta de força. Em paralelo ao combate do time 7 contra o Dippa, o Orochimaru foi lá e desceu um cacete fenomenal no Vitor. Embora o cara tenha sido upado pra caramba, o Orochimaru conseguiu subjugar ele, porque, pô, é o Orochimaru, não tem como bater de frente com ele. Nisso ele foi lá e destruiu a árvore sintética que o Vitor tinha criado. Porque o grande objetivo tanto dele quanto do Dippa era criar um protótipo do fruto de chakra que apareceu lá na Quarta Guerra Ninja. O Vitor pegou umas lascas, não sei o que ele fez, mas ele conseguiu criar uma árvore sintética para criar um fruto sintético. Tanto ele quanto o Dippa iriam se beneficiar com isso. Mas não deu muito certo, porque o Orochimaru foi lá, deu uma surra nele. Teve até um momento onde o Vitor começou a ser consumido pela própria árvore e inicialmente os caras pensam que ele morreu. Então a batalha termina por aí, certo? Finalizando o arco em si, sobra pra Mia, que é a esposa daquele falecido cientista do começo do arco. Ela deixa claro que ela vai processar as empresas do Vitor, alguma coisa assim, e eles vão acabar com esse esquema corrupto, porque não preciso lembrar que quase uma terra inteira foi pro saco por causa dessa árvore aí. Outra coisa que eu achei uma sacada muito boa também foi o processo da criação do Rasengan de energia comprimida. Eu não vou falar diretamente sobre o treinamento, e sim sobre o teste de potência, porque quando o Boruto passa pro Kakashi que ele criou uma técnica nova, ele coloca ele para lutar contra o Shoujoji, o mesmo cara do arco passado, em troca de uma redução na pena do cara. Então, além de reciclarem um antagonista legalzinho até, eles conseguiram estabelecer o parâmetro de força do Boruto atual contra o vilão do arco anterior. Isso foi bem interessante, diga-se de passagem. Adiantando logo o processo da análise dos arcos, a gente passa pro esquema envolvendo o AO. No mangá tem esse arco da gangue Mujina e passa direto pro arco da AO. Já no anime tem um episódio meio que prequel, onde tá ocorrendo um evento na vila de Konoha que homenageia todos os mortos da Quarta Guerra Ninja, que são considerados meio que heróis, uma parada assim, né? Vocês sabem como é que funciona. E nisso, o AO acaba passando por lá e se encontra com a formação Ino Shikacho da geração anterior. Ele vai lá, conversa com o Shikamaru, fala sobre os últimos momentos dos pais de cada um. Foi um momento bem bacana. Eu achei que o anime fez muito bem passar esse episódio, porque a gente sabe que o cara começa a fazer merda no episódio seguinte. Finalmente, chegando ao arco que envolve o Kawaki, a gente tem o Naruto e o Boruto participando de um treinamento para testar a funcionalidade da nova prótese do braço do Naruto. Porque lembrando, o Boruto é maneta e ele usa uma prótese robótica. E recentemente haviam feito uma adição de tecnologia para absorção de chakra. Então o Naruto no caso, chamou o Boruto para um X1zinho ali bem tranquilo para testar essa funcionalidade. Depois que o Boruto descobre isso, o cara fica pistolaço da vida e vai lá tirar satisfação com o Naruto. Então o Sasuke aparece e fala que não é uma questão só da ferramenta científica e sim de quem usa. E já aproveitando, o Naruto sacaneia colocando o time 7 para escoltar o Katasuki. Lembra
aquele cientista do exame Chunin, lá pra cidade de Ryutan, que é onde tá o setor principal de ferramenta ninja científica. Durante a viagem eles acabam se encontrando com o Ao, que ao perceber que o Boruto ainda tem uma grande repulsa pelas ferramentas ninja, ele acaba dando uma espécie de palestra sobre a importância dessas tecnologias, que elas podem não só ser usadas para meios de militarismo, como elas também podem ser usadas para salvar a vida das pessoas. Nisso ele meio que conta como foi que o miserável sobreviveu a uma bijudama do 10 caudas e conseguiu ter uma vida relativamente normal se comparada à anterior. Ao ouvir a história, o Boruto ficou bem mais aceptivo quanto à tecnologia e ele passa a respeitar tanto o Ao quanto a tecnologia em si um pouquinho mais. Então o time 7 e o Ao se separam porque eles haviam chegado na parada de Ryutan e a gente descobre que o Ao tá trabalhando pra cara como um membro externo e ele já vai ter uma relevância daqui a pouco. Antes disso, o time 7 consegue chegar em segurança com o Katasuki até o setor de ferramenta ninja científica. Eles encontram com a Sumire, que finalmente foi deslocada pra lá no conteúdo do anime, e eles aproveitam que tá todo mundo ali e fazem uns testes pra novos armamentos. Os caras testaram gravidade zero, testaram sabre de chakra, umas paradas muito loucas. Eu achei que eu tava vendo Star Wars, mas... E após fazer tudo isso, eles deram a missão deles como concluída. Só que então o Naruto chega, faz uma ligação lá e ele explica que o Mugino e o Konohamaru estavam fazendo uma missão nos arredores e os caras simplesmente desapareceram, pararam de se comunicar. Então o time 7, mais o Katasuki, com uma armadura lá só pra precaução, eles se deslocaram até o local do desaparecimento dos caras e foram averiguar a situação. Nisso eles são atacados por umas marionetes bem similares às marionetes do Tonnerre lá no filme do The Last. Mas com pouquíssimo esforço os caras conseguem subjugar todo mundo. Então eles, com o auxílio de um cachorro rastreador, farejador no caso, mas dá não mesmo, eles encontram uma caverna onde estava todo mundo e após um rápido diálogo, o Ao aparece na frente da caverna com uma gigantesca M134, metralhadora aí, muito bolada da vida, e começa a alvejar todo mundo na tentativa de apagar geral que tava ali. E infelizmente o Mugino acaba segurando o Ao quando eles arrumaram uma brecha e o time 7 fugiu antes da caverna onde eles estavam soterrarem todo mundo. Infelizmente o Mugino vem a morrer nessa ocasião, com exceção do próprio Ao, já que ele tancou uma bijudama do 10 caudas, um soterramento não é nada pra ele. A situação foi tão tensa que eles não tiveram nem tempo de absorver o choque da morte do Mugino, porque além de tudo, anteriormente o Ao tinha roubado uma das peças da armadura do Katasuki que permitia ele absorver chakra sem limitações. O cara tinha um counter pra qualquer ninjutsu que eles fizessem. Então o time 7, com o auxílio do Katasuki, teve que criar uma estratégia para poderem sobrepujar o Ao, já que o cara tava com muita ferramenta na mão. E, infelizmente não deu pro Ao, embora ele tivesse um monte de coisa ao favor dele, eram 5 contra 1. E com uma luta rápida, o pessoal acabou superando e derrotando, mas o Boruto aparentemente não ia matar ele, mesmo que o cara tivesse ferido, tivesse feito coisa pra caramba. Tenho quase certeza que os caras iam meter um discurso no jutsu e ia levar o Ao como preso, porque o Boruto meteu aquele mesmo discurso que o Ao tinha dado pra ele anteriormente, que não era a ferramenta, e sim quem a usava. Mas antes que o Ao pudesse se pronunciar, o Kashinkoji apareceu e matou ele, usando um sapo gigante invocado do não sei aonde. Ele veio esmagar o Ao, que no último segundo conseguiu afastar o Boruto e sua equipe com um estilo água. E então a gente começa um outro conflito, com o Kashinkoji prendendo todo mundo numa técnica de selamento, forçando o Konohamaru a sair dali na base da marra, já que o cara foi preparado, né? O cara tinha até um anti-selamento da vida, mas apesar de toda a bagagem de combate do Konohamaru, não deu pra tancar o Kashinkoji. Daqui a pouco ele brota um sapo na costela do Konohamaru e começa a queimar o maluco vivo, e por incrível que pareça, ele não morreu. E olha que no anime ele ficou um bom tempo nisso aí. Vendo o seu sensei sofrendo, o karma do Boruto finalmente se manifesta de forma inconsciente e ele consegue absorver toda a barreira de Fuinjutsu. E somente por causa da revelação do karma, o Kashinkoji desiste de massacrar todo mundo e simplesmente vai embora. E agora, no caminho de volta, o time 7 começa a ver várias marionetes destroçadas no chão, e no meio deles, eles veem o corpo do Kawaki estirado no chão. E enquanto eles investigavam o corpo do menino, o karma do Boruto começou a reagir com o karma do próprio Kawaki, que fez com que o cara despertasse da inconsciência dele e começasse a apertar todo mundo, porque ele começou a ficar desconfiado de que ele achou que o time 7 podia ser membro da cara. Mas meio que ninguém tinha tempo pra explicar nada pra ninguém, porque enquanto isso tava o Kashinkoji e a Delta observando do céu, no caso de uma árvore, mas eles estavam lá, e eles tinham chamado um membro externo da cara, o Garou, pra ir lá recuperar o moleque fujão. E como é rapidamente mostrado, esse Garou cresceu meio que junto com o Kawaki e o pessoalzinho que era experiência do Jigen. Mas isso não tem muita importância, porque o foco desse momento é simplesmente a obra de arte que fizeram com essa luta
na adaptação do anime. Que, pô, a gente já sabe, foi uma luta mais ou menos equilibrada, a hora o Garou tava na vantagem, a hora o Kawaki, a hora o Garou, mas no final das contas, o Kawaki consegue destruir o Garou, vencendo a batalha. Mas isso no mangá foi uma luta muito rápida, tipo, foi muito curtinho, papo de 4 ou 5 páginas no máximo. Mas no anime foi um episódio inteiro só pra construção dessa luta. E, maluco, foi um trabalho excelente, a fluidez de animação, o trabalho, o refinamento, foi tudo maravilhoso. Um dos melhores episódios de Boruto. Pô, quem é que não lembra daquele momento final do combate, onde o Garou já tá superaquecendo de tanta energia que ele usou. O cara tava vermelho e tremendo de choque por estar perante a Kawaki, ao ver que ele não ia ter chance de vencer. Aí o cara simplesmente manda: seu bafo fede, seu porco. Ele arrebenta um único soco no Garou com tanta força que, se você prestar atenção, tipo, numa fração de segundo na animação, dá pra você ver a medula do cara se partindo. E após essa batalha, o Kawaki desmaia por superaquecimento também. Ele é levado pra Konoha, onde ele teoricamente deveria ser cuidado pelo Naruto. Agora eu preciso abrir 3 parênteses importantes. O primeiro é que, mesmo eu reduzindo muita coisa dos arcos, os vídeos estão ficando grandes pra caramba. E esse aqui vai ficar grande pra caramba se eu contar todos os arcos que tem depois do arco do Kawaki. Então, no conteúdo do anime eu vou me conter mais especificamente nos pontos principais desse arco e vou, tipo, resumir os demais em meia frase só pra determinar se vale a pena assistir ou não. O segundo parênteses é que depois que o Kawaki é levado pra Konoha e fica naquela ala médica por um tempo, a gente tem um episódio especial que é especificamente sobre o Kawaki. E, meu amigo, quando o anime quando a produção quer fazer um negócio bem feito, eles fazem. Porque o episódio que conta com detalhes a história do Kawaki é simplesmente ótimo. Não tem como descrever sem ficar dando spoiler se você não assistiu ou se você tem fogo no rabo e não tem interesse. Mas todo o núcleo que é construído em cima do Kawaki, os peixes dourados que aparecem no episódio, a construção da relação dele com o pai, a trajetória dele pra conhecer e ir embora com o Jigen, cara, foi um episódio maravilhoso. E tem várias simbologias, dá pra fazer um vídeo inteiro só analisando esse episódio. Agora, sobre o terceiro parênteses, eu fico muito tiltado com isso, porque ao mesmo tempo que o anime consegue acertar magnificamente num ponto, eles conseguem cagar estrondorosamente outro ponto. Porque assim que assim que o Kawaki acorda na ala médica de Konoha e vê o Naruto metendo o mesmo discursinho que o Jigen mandou pra ele, que é: você está seguro agora, que não sei o que, o Kawaki ele tenta fugir. Só que, pô, o cara tá no meio do hospital de Konoha, cheio de Jonin, cheio de ninja veterano de guerra, só uns cara brabo. E o cara, ele conseguiu dar fuga em todo mundo. Mas o problema não é totalmente esse, é a animação porca. O desenrolar ridículo dessa fuga, cara, é nojento. Cada coisa que acontece nesse arco, eu fico louco. Eu fico louco vendo esse negócio. Vocês se lembram da Sumire, certo? A grande diferença dela para o Kawaki ela é uma ninja e ele não. Vocês lembram do Nui, certo? O mesmo Nui que no começo do anime zaralhou Konoha inteira, tendo o tamanho de uma biju e dando trabalho pra todo mundo, certo? A gente lembra que no finalzinho o Nui foi reduzido a um Pokémon de ombro e ficou aí andando com a Sumire como se ele fosse um cachorrinho. Mas durante a fuga do Kawaki da ala médica, a gente vê ele se trombando com a Sumire e com o Nui, que outrora tinha um tamanho minúsculo, agora o bichão já tá mais parrudinho que não sei o que, né? Ele mete uma mordida no Kawaki e o Kawaki, cara, que ódio de ver isso. O Kawaki não esboça reação, cara, não esboça uma reação. Não interessa o tamanho da mandíbula descomunal do Nui, não interessa nada. Ele morde o Kawaki dá um gritinho e consegue, sei lá, nem lembro mais, encher o bicho de bicuda até escapar dele. Ele consegue ludibriar até a Sumire. A mesma Sumire que conseguiu machucar o Mitsuki, cara, no começo do anime. Cara, isso foi ridículo. Eu fiquei louco quando eu vi isso, cara. Indignado completamente. O que importa é que o Naruto consegue acalmar o garoto, leva ele pra casa dele, todo aquele rolê que vocês já devem ter o mínimo de noção. O Kawaki vai morar com os Uzumaki e ao longo dos episódios ele vai se abrindo um pouco, porque ele percebe que o Boruto também tem um karma, mas ele não sabe como que funciona esse negócio. E nisso o Kawaki vai se abrindo bem aos poucos. A gente tem até uns episódios soltos desenvolvendo a relação dele com a Himawari, com o time 10, umas coisinhas bem pequenos, mas vão dando uma certa carga pro personagem pra justificar não, né? Pra dar mais peso com o que ele vai fazer lá na frente. O próximo ponto a se comentar é a luta do Naruto contra a Delta.
Em determinado momento a Delta invade Konoha meio que no 0800 mesmo, porque ela mesma quer ir buscar o Kawaki. Mas como eles estavam junto com o sétimo Hokage, uma coisa levou a outra e os dois se enfrentaram. Foi uma luta bem mais ou menos, eu achei que iriam fazer uma coisa bem melhor, sendo que pô, é um destaque de uma luta solo com o Naruto com um dos antagonistas dessa nova geração. Eu achei a lutinha bem mais ou menos, a animação pecou bastante certas horas, dava pra ver que economizaram muito nos frames, porque pô, tinha hora que a Delta ia dar um soco com um chute, mas tipo, de um frame pro outro ela já tava dando soco, entendeu? Como se tivesse sido essa edição porca de vídeo aqui que eu tô fazendo, só que com a animação de Boruto. Foi uma luta tranquila, o Naruto tava brincando com ela o tempo inteiro, então chegou uma hora que ele só foi lá e sobrecarregou o sistema de absorção dela com um Super Rasengan gigante e ela foi pro saco. Se explodiu e o que importa mesmo é que o Kawaki ele protege a Himawari de ser pulverizada por um dos ataques da Delta e nisso ele já vai se abrindo bem mais contra todo mundo. Ele começa a abraçar o Naruto tal como ele fez com o próprio Kawaki. O que nos leva ao próximo ponto crítico desse arco, que é o ataque do próprio Jigen, que forçando sua aparição por meio do karma do Kawaki, surgiu no meio da casa dos Uzumaki tranquilo como um esquilo. O cara tava muito na paz, pediu até desculpas pro Naruto por entrar na casa dele de sapatos. Aí você já sabe, teve toda aquela confusãozinha, o Kawaki não quis ir, o Jigen saiu espancando todo mundo, inclusive o anime deu até um certo foco pro Konohamaru, que eu não sei pra quê, fez parecer que o Jigen reconheceu a força do Konohamaru, mas o moleque não fez bosta nenhuma, trocou 2 socos e virou espetinho de Shinobi. E o cara tava sem paciência, ele tentou negociar com o Kawaki, tentou negociar com o Naruto, mas como ele viu que não ia adiantar de nada e nem com a ameaça dele de destruir a vila inteira não funcionou, ele só levou o Naruto pra outra dimensão e falou: ó, maluco, fica aí na boca, eu vou lá buscar meu moleque e depois eu lido com você. Depois vem o Sasuke de surpresa dando uma bicuda no cara, porque depois da Quarta Guerra ele só consegue fazer isso, já que ele é maneta, né? E temos a gloriosa batalha entre Naruto, Sasuke e Jigen. Foi uma luta muito bem animada, teve boas coreografias, uma animação constantemente boa, e embora tenha gerado muitas discussões sobre Naruto e Sasuke foi nerfado e que não sei o que importa é que o Jigen espancou todo mundo na base da força bruta, mas como o corpo do Jigen não era o ideal para manter o poder do Ishiki após a batalha, ele começou a se desgastar, o corpo dele já estava indo pro saco. Nisso ele precisou acabar com a brincadeira e finalizou os dois, dando chance só pro Sasuke escapar porque ele usou seu ninjutsu de espaço-tempo para voltar pra vila de Konoha e ficar direto com a Sakura, já que ela é a melhor ninja médica do mundo. Foi a melhor opção. Enquanto isso, o Naruto foi selado, o que não durou muito tempo também. Foi uma parada muito rápida, ele não ficou nem uma hora selado. Porque, pô, o Kawaki usava uma prótese que era conectada ao chakra do Naruto. Então, quando o chakra dele desapareceu por intermédio do selamento, o Kawaki ficou louco e ele queria resgatar o Naruto o mais rápido possível. Então, foi ele e o time 7 atrás do Naruto depois de cagar para as ordens do Shikamaru, que era basicamente o líder da jossa toda naquele momento. Então, utilizando da ressonância entre ele e o Boruto, o karma dos dois conseguiu abrir uma fenda dimensional que os levou para o lugar onde ocorreu a luta anterior. Assim, magicamente, iniciando a batalha entre o time 7 e Boro. Boro esse, inclusive, que assim como o Victor, que teve uma participação bem breve no mangá, ou no anime, o cara teve todo um bem trabalhado para ele, e foi assim com o Boro. Porque, pô, no mangá a gente já sabia que ele tinha uma espécie de culto, mas a gente nunca teve um aprofundamento, não sabia o que ele fazia, se ele era líder, o que era o culto. Já no anime teve uns 2, 3 episódios em que a gente vê como que o cara entra na mente de pessoas. Ele vai em locais que estão precários por conta da situação de abandono, porque, pô, a paz mundial de Naruto é só um título, porque ainda tem muitos lugares, inclusive a própria chuva, que ficaram meio esquecidos por aí, tanto pelo autor quanto pelo Naruto. Enfim, a batalha dele também foi muito bem animada, diga-se de passagem. Teve só umas mudanças bem pequenas que não fazem diferença, uma diferença gritante, mas elas dão um pouco mais de balanceamento, porque, pô, no mangá foi a Sarada que descobriu que o jutsu do Boro era um vírus. Já no anime, quem descobriu isso foi o Mitsuki, porque, pô, o cara é um bioorganismo sintético, então o cara já é meio preparado para essas coisas. E quanto ao Chidori da Sarada, que teve até polêmica, porque o povo não entendeu muito bem na época, mas ao invés de despertar o terceiro Tomoe do seu Sharingan, ela mandou o Chidori no corpo do Boro com 2 Tomoes. E diferente do que muita gente pensa, a quantidade de Tomoes não altera funcional ou não funcional jutsu, ela altera a eficácia. Porque um cara com 3 Tomoes no Sharingan vai usar o Chidori muito mais seguro do que uma pessoa com 2 Tomoes. Porque lembra, o Chidori é um ataque quase suicida, porque você vai em linha reta
e perde o seu campo de visão. E assim que eles destroem o núcleo que fazia o corpo do Boruto se regenerar, ele começa a virar um monstro esquisito, pique o Moro de Dragon Ball Super quando ele começa a sobrecarregar. Aí ele começa a encher todo mundo de porrada. Ele nocauteia o Boruto, aí o Momoshiki aparece no corpo do Boruto, possuindo o moleque, brincando de Boruto Simulator, igual o Gabriel Play fala. Ele encheu o Boruto de... Boruto não, o Boro de porrada, matou ele, finalizou, conseguiram resgatar o Naruto e dali, acaba o arco por aí. E do resgate do Naruto ao retorno do Ishiki a partir da luta do Jigen contra o Kashinkoji, tem uns 6 episódios de intervalo e aproveitando esse intervalo eu quero fazer 2 observações. Primeiro é que o anime se lembrou de que o culto do Boro ia ficar sem ninguém, porque né, o líder deles havia morrido, então eles fizeram um mini arco de transição com o Konohamaru e o... só o Konohamaru investigando os resquícios do culto, tanto que a Delta foi lá pra acabar com todo mundo. Cara, foi uma parada muito bem pesada, bem forte, dá até pra fazer um vídeo só com isso. A segunda observação é uma parte que eu já não lembro se tá desconexa, mas me deixou bem chateado porque a gente sabe que o Mugino morreu, só que a casa do cara era muito simplesinha, não tinha nada. A única coisa que ele tinha era uma tartaruga, que o Boruto só foi ver, tipo, uns 3 episódios antes do Mugino morrer. Porque, né, os caras deram todo um arco de desenvolvimento pra gente gostar do cara e depois ficar sentido com a morte dele. Nesse intervalo, o Boruto visita a casa do falecido Mugino e a gente relembra que a tartaruga ficou sozinha no mundo. Deu pra ver que a produção pensou nas coisas, ela tá expandindo o conteúdo do mangá, não é rushado igual nas páginas em branco que todo mundo ovaciona. Oh, caramba, vai dar 1 hora de vídeo, velho. Vai dar 1 hora, velho. Bom, a parada começou a ficar muito louca a partir do momento que o Kashinkoji e o Amado tramaram todo aquele plano pra levar o cientista para a vila de Konoha pra ele ter asilo e trocar informações por segurança, enquanto o Kashinkoji ia atacar o Dig no melhor momento possível, que é quando o cara tava na bosta, sem energias pra nada. E acelerando o processo, porque o que importa é o combate em si, a gente finalmente teve uma das lutas mais breves, mas melhor executadas do anime, que foi Kashinkoji contra o Jigen. Tipo, temos que lembrar que o Kashinkoji nada mais é do que um clone do Jiraiya. Beleza, né? O Kabuto não conseguiu pra fazer um Edo Tensei, mas um cara aleatório conseguiu fazer um clone inteiro. Deixando isso de lado, a gente relembra um pouco que estamos em Naruto e que força bruta não é o que resume o combate, e sim a estratégia, porque o Kashinkoji nunca teria chance, tanto contra o Jigen, tanto contra o Ishiki, que foi o que aconteceu depois. Mas o cara conseguiu pressionar o Otsutsuki na base da estratégia. Ele ficou lá jogando jutsu de fogo até o talo pro Jigen ganhar confiança, porque o Karma ele absorve matéria de chakra. Então o Kashinkoji foi lá e utilizou um jutsu que usava fogo de verdade. E nisso ele acabou carbonizando o corpo do Jigen e foi forçado a renascer como Ishiki Otsutsuki. E agora o bagulho vai ficar muito louco, porque ao renascer no corpo do Jigen, o Ishiki não ia sobreviver por muito tempo, porque o receptáculo que ele usou era instável, então não ia adiantar, ele precisa do corpo do Kawaki para se manter vivo. Então com poucos golpes ele acabou com a raça do Kashinkoji, que escapou há uns 4 anos atrás e tá aí até agora desaparecido. Aí o cara pensou, tá bom, eu vou ter que ir lá pra Konoha, então vai ser do jeito difícil. E o que eu posso dizer, eu tenho muitas coisas contra essa batalha e essa invasão à vila de Konoha. Porque eu lembro, quando eu li o mangá e teve aquele painel do Ishiki olhando o Konoha de cima, eu pensei, putz, ferrou. Porque a última vez que um cara tava sobrevoando Konoha não deu muito certo. Vocês lembram do que aconteceu, né? No mangá eu já fiquei meio pistola porque os caras rusharam muito pra jogar ele contra o Sasuke, o Naruto e o Boruto, mas pô, no anime os caras tiveram a cara de pau de colocar um pessoalzinho dos 11 de Konoha pra lutar contra o Ishiki. E cara, foi uma coisa vergonhosa, foi ridícula, porque eles podiam ter enrolado 2 episódios que fossem, mas eu assistiria 2 episódios do Rock Lee enchendo esse mano de bicuda. Mesmo que ele não aguentasse, porque o Ishiki tem muita força bruta. Mas cara, eu pagaria pra ver ele apanhar do Rock Lee. Mas não, o cara fez aparecer um bloquinho de Minecraft e ele apagou todo mundo. Nossa, eu fiquei muito louco quando eu vi isso. Mas tá beleza, né, já que é o que temos pra hoje. Ishiki, Naruto, Sasuke e Boruto em outra dimensão pra batalha final, que com certeza gerou muita polêmica, mas gerou muitas cenas boas. Até que tem bastante diferença do anime pro mangá nessa parte, porque pô, a produção do anime tinha que dar uma enrolada nessa luta e eles tinham que fazer fanservice, né? Afinal, era o Naruto e o Sasuke, os grandes astros da antiga geração, enfrentando um vilãozinho bem meia boca, mas
é o menos meia boca que tem em Boruto. E mesmo sendo completamente diferente, a luta foi boa no anime. Teve até referências à luta da Hinata contra o Pain lá do Naruto Shippuden. Eita, referência antiga, que só um fã de verdade entenderia. Mas bem, puxando isso pra debaixo do tapete, a gente viu que o Naruto, o Boruto e o Sasuke apanharam pra caramba. Teve todo aquele lance do modo Baryon e, olha, sinceramente, eu não gostei do modo Baryon do anime. De verdade mesmo, eu achei que ficou bem mais ou menos no anime. Ficou meio que refizeram o diálogo do Naruto com a Kurama na cena de introdução que ela explica que tem um poder que eles podem usar, mas o Naruto ia morrer em troca disso. Aí trocaram todo o contexto da criação do modo Baryon e eu, sinceramente, eu não curti. E também teve a alteração na paleta de cores da transformação do Naruto. Porque, pô, o conceito do mangá é que tá o chakra do Kurama e o chakra do Naruto juntos, queimando como se fosse uma fissão nuclear. Fissão, fusão, eu já não lembro agora qual que é no mangá. Mas de qualquer forma, é como se o chakra dos dois fosse queimado ao mesmo tempo como uma nova fonte de energia única. E por conta disso, o chakra, que é originalmente amarelo no mangá, com o chakra do Kurama que é laranja, vermelho no caso, ia dar o quê? Laranja, a transformação no mangá é laranja. Já no anime a transformação é vermelha. Eu entendo que teve toda a questão de liberdade criativa, eles quiseram dar um ar bem mais imponente, porque, pô, vermelho, do jeito que ficou no anime, ficou bonito. Mas eu, particularmente, não curti tanto, não. Em compensação, foi uma luta sensacional, eles adicionaram bastante coisa. No mangá foi bem mais contido, porque o Naruto tinha que usar golpes bem mais precisos para drenar a vida do Ishiki, porque a transformação Baryon tem essa capacidade de ir drenando a vida do Ishiki. Na verdade, eu acho que ela só reduzia a quantidade de chakra ou vitalidade que você tem, mas como o corpo do Ishiki já estava meio que morrendo, então só acelerou esse processo. O que é bastante similar à fissão forçada de espírito que o Vegeta aprende lá no arco do Moro. Adicionaram bastante coisa, teve referência à luta clássica do Naruto e o Sasuke no Vale do Fim, teve o Naruto usando um belíssimo Rasengan, o Ishiki também usou mais golpes. Foi uma batalha legal, mas tal como no mangá, o Naruto não aguenta essa forma e depois ele começa a ser esmurrado pelo Ishiki, esmurrado. Que além de bater no Naruto até não aguentar mais, o cara puxou o Kawaki pra dimensão onde eles estavam por causa do karma. Do karma não, por causa de sentir o chakra do Kawaki através do Naruto. Aí todo mundo pensou, pronto, agora F demais, agora é F. Tá todo mundo esgotado, o Naruto tá desmaiado, o Sasuke só a bosta, o Boruto com o braço quebrado, todo mundo ferrado. E o Kawaki aparece no meio do rolê. O que eles vão fazer? Aí começou um corre, pega, porque o Ishiki também tá cansado. O cara tinha o quê? Uns 5 minutos de vida. E foi o Kawaki se escondendo, o Ishiki tentando usar o Byakugan, mas ineficaz porque o Byakugan dele não é tão desenvolvido quanto o dos Shinobis, porque ainda tem dessa. Eu achei muito interessante essa sacada, porque embora eles sejam o Otsutsuki e o Byakugan seja original deles, os caras não têm o mesmo domínio que os Hyugas têm, porque, pô, foram anos de evolução de treinamento para os Hyugas desenvolverem a técnica do Byakugan, para eles aprenderem a usar com o potencial de verdade. Já o Ishiki não, o do Ishiki é só um Byakugan bosta, entendeu? Mas o que importa é que chega um momento em que o Ishiki começa a se irritar porque o Kawaki se escondeu e ele não consegue achar, e ele começa a ameaçar o Naruto, começa a bater muito no Naruto, até o Kawaki resolver aparecer pra ele. E todo esse momento teve o Ishiki fazendo uma contagem de 20-0 pro Kawaki aparecer, senão ele ia matar o Naruto. Inclusive o Ishiki ainda foi generoso, porque um vilão de verdade daria bem menos tempo, mas o que importa é que toda essa contagem foi... Cara, eu até me arrepio aqui, porque ela foi muito bem construída no anime. O Kawaki começou a pensar no sofrimento que ele passou nas mãos do Jigen, ele começou a pensar no Naruto, porque, tipo, o Ishiki tava fazendo a contagem bem de longe, mas o Kawaki conseguia ver um espectro do Jigen contando olho a olho pro moleque, como se ele estivesse ameaçando, representando tudo de ruim que o Jigen representa pro Kawaki, porque, pô, o moleque sofreu muito, sofreu demais. E aí quando vai chegando no finalzinho da contagem, o Kawaki vê o espectro do Naruto acolhendo ele, com uma simbologia muito forte de que, apesar dele ter sofrido tanto, teve alguém que estendeu a mão, porque o Naruto ele é assim, ele é uma pessoa que ajuda, que ele acolhe. É por conta disso que o Kawaki ele resolve que ele vai enfrentar o Ishiki de frente, numa finalização de episódio maravilhosa, porque o Ishiki termina a contagem dele, olha pro alto de uma colina
e tá lá o Kawaki todo pronto pra encarar o passado dele de frente. Com um close que maluco, parece que o Kawaki envelheceu uns 20 anos nesse último frame do episódio. E cara, foi, porra, sensacional. Até me arrepio aqui só de lembrar. 今日からお前は俺の弟子だ。